Olá, meus artistas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Arte com V. E hoje eu vou mostrar para vocês o processo das lembrancinhas que eu fiz para os meus alunos nesse Volta às Aulas. Então eu vou mostrar um pouquinho do processo de criação e confecção, dessas lembrancinhas que eu fiz para eles. Então, aí na tela vai estar mostrando para vocês o que eu pensei. Pensei em uma paletinha de tinta que eu acho que tem tudo a ver com arte e um bis, Eu comprei esse da Hershey's, que era um pouco mais em conta, no momento. Também tô usando esse papel glossy de 80 gramas, que é o que eu tinha em casa. Não é assim lá o recomendável, porque ele é mais fininho, mas ele supriu a minha necessidade para esse momento. Então também usei uma fitinha, que ela tem os detalhes em dourado, fita dupla face, tesoura, furador, é o material básico para poder fazer qualquer tipo de lembrancinha. Então, nesse primeiro processo foi basicamente imprimir todas as peças para poder montar essas lembrancinhas. Então eu usei esse papel, tive que imprimir mais papéis depois, porque a quantidade de lembrancinhas que eu tava esperando era bem menor. Nesse vídeo eu tava preparando em média 200 lembrancinhas, mas acabou subindo a quantidade porque eu percebi que o número de alunos que eu iria receber ia ser bem maior do que o esperado, mas isso não é nenhum problema. Bem, depois, eu fiz a impressão de todos a primeira parte da lembrancinha, E já tava imprimindo a segunda, que é uma tagzinha que eu ia pôr junto, que eu vou pôr junto da lembrancinha, que é pra eles conhecerem a professora de arte. Então, uma frasezinha só simbólico, sabe? Só uma lembrancinha de primeiro dia mesmo. Então, eu pensei em já ir cortando tudo no formato, mas eu percebi que ia demorar muito, então eu primeiro cortei vários quadradinhos, dessa lembrancinha, e depois eu fui cortando, modelando certinho. Eu deixei uma bordinha branca que eu acho que deu todo um charme para essa lembrancinha. Então, pessoal, foi cortar todas as paletas de tinta, 200 lembrancinhas, e depois cortar cada tag. Depois furar as tags, depois tem que furar a paleta. Gente, foi muito trabalho. Eu chuto em média que durou uns 3, 4 dias para poder montar tudo. E nesse primeiro processo eu comecei a escutar música no Spotify, porque acaba demorando muito, para fazer esse tipo de lembrancinha, fazer todo esse trabalho pedagógico. E aí, chegou um ponto que eu não queria mais ouvir música. Então, gente, eu assisti pela terceira vez a tour da Taylor Swift na Disney, que tem 3 horas e meia de show. A história por que você foi inventado de assistir esse show, pra quem não gosta da Taylor, O que acontece? Eu tava assistindo um documentário sobre como ela criou essa tour, como que foi todo o design, as coreografias, as músicas, como que foi essa modelagem, Então, eu achei interessante, todo esse processo, E eu queria assistir de novo pela terceira vez, então fiquei assistindo de novo, essa tour dela, eu acho muito legal. Só que eu não cheguei a terminar nesse dia. Então, pessoal, foi o seguinte, teve um dia que eu peguei só pra cortar tudo, teve um dia que eu peguei só pra amarrar, eu acabei não gravando, que é o que deu muito trabalho, foi amarrar a tag na paleta. Ai, por que você não compra? Porque eu queria dar mais trabalho pra minha cabeça, queria deixar mais bonito, então eu amarrei tudo. Essa é a realidade. Então, foi uns 4, quase 5 dias, foi muito demorado. No meio do processo eu comecei a me arrepender da ideia, mas eu sei que vai ser uma coisa que os alunos vão gostar bastante, eles vão ficar contentes. Eu vou receber bastante alunos novos que não me conhecem ainda, então eu acho
essa lembrancinha especial, sabe, no primeiro dia. Eu, como aluna, eu ia gostar muito de uma lembrancinha no meu primeiro dia de aula, ainda mais da professora de artes. E uma curiosidade, pra quem não sabe, eu sou professora de artes, mas artes não era a minha disciplina preferida. Eu sei, é meio estranho, mas não, artes não era a minha disciplina favorita na escola, porque eu não tive boas experiências com alguns professores de arte, né, na minha infância. E lá no 6º ano eu tive uma experiência com um professor de artes que a gente fez uma atividade muito legal. Eu até depois consegui realizar no estágio essa atividade com os alunos. Foi muito legal. E a partir dessa atividade eu comecei a pegar gosto pelas artes e pela própria disciplina, mas ainda não era assim, ai, nossa, eu amo artes, eu amo essa matéria. Mas conforme o tempo eu comecei a ter outras experiências com outros professores de arte e aí eu comecei a gostar mais dessa disciplina. E tanto que hoje eu dou aula de artes, assim, e é minha paixão. Então eu quero trazer boas experiências para as crianças e os adolescentes com a minha disciplina. Então esse é o processo, né, das lembrancinhas, né, para vocês conhecerem um pouquinho. E pessoal, quando sair esse vídeo, provavelmente eu não entreguei, porque o que aconteceu? Eu montei essas lembrancinhas, só a parte bruta, e aí as aulas vão começar na outra semana. Então eu fiz essas lembrancinhas uma semana antes, foi 2 semanas, porque teve uma semana que eu fiz para confeccionar, mais uma semana para poder colar o bis na lembrancinha. E o que aconteceu no meio do processo? Eu descobri que precisava comprar mais. Então, foi um processo de 2 semanas só para fazer as lembrancinhas. Mas eu sei que no final tudo vai valer a pena. Eu espero que vocês gostem, né, de ver esse processo, de conhecer como é que foi confeccionado. E eu espero, se você é um professor de artes que está assistindo esse vídeo, que você queira fazer uma lembrancinha dessa super diferente